Vamos lá, vamos falar sobre indicadores. Falo que a meta fácil de ser atingida, ela não leva à busca do conhecimento. Ela não é uma meta relevante. E a meta impossível de ser atingida, ela também não leva à busca do conhecimento. Ela gera desânimo, porque não é uma meta que seja alcançável. Então, a meta ela deve ser definida de forma técnica. Ela precisa ser difícil de ser atingida, porém, ela precisa ser definida de uma forma técnica. Ela precisa ser relevante, ela precisa ser alcançável, ela precisa ser temporal, ela precisa ser mensurável e ela precisa ser específica sobre metas SMART. E como é que seria uma empresa sem indicadores? Uma empresa sem indicadores, na minha opinião, deve ser uma empresa muito chata de trabalhar. É uma empresa que você não consegue gerenciar o desempenho das pessoas, é uma empresa que as pessoas não sabem se o comportamento e o resultado delas são adequados ou não. É uma empresa que as pessoas com certeza devem estar completamente desorientadas, tá? Elas não conseguem saber o que se esperam delas de uma forma objetiva. É uma empresa que as decisões são muito tomadas de maneira intuitiva, então você não consegue analisar nada, medir nada, gerenciar nada, só está fazendo. E aquilo causa, de certa forma, frustração, porque você não sabe se aquilo está sendo bem feito ou se está sendo mal feito. E é uma empresa que você também não pode identificar os problemas e as causas raízes, nem estabelecer prioridades. Então você faz gestão com base na intuição. Então é uma empresa que talvez tenha muito retrabalho, tenha muito desperdício, tenha muitas ações e muitos esforços com baixos resultados, porque às vezes você não consegue identificar os problemas reais e as causas raízes daquilo. Está fazendo gestão baseado em tomando Novalgina. Você faz gestão de dor de cabeça só para remover o sintoma, ao invés de remover as causas. E como é que funcionaria uma empresa hoje com indicadores? Então, a empresa com indicadores, sim, deve ser um lugar legal para trabalhar. Você entende o que está acontecendo, o que está bom, o que está ruim. Você consegue adequar e priorizar as melhorias. Você consegue saber o impacto de cada adequação dessa naquelas mudanças. Você consegue garantir os avanços e mensurar os avanços e preservar esses avanços. Você consegue estabelecer uma ordem de prioridade. Você consegue gerenciar as responsabilidades com mais segurança, uma vez que você tenha o plano, uma vez que você tenha indicadores. Você consegue administrar um sistema de treinamento muito mais eficaz, uma vez que você consegue identificar os gaps rapidamente, consegue criar treinamentos baseados na demanda e nas maiores dificuldades das pessoas, e você consegue também planejar as ações para atender as expectativas do cliente e estabelecer cronogramas mais realistas. Eu digo isso porque o gerenciamento, por sua natureza, ele, de um modo geral, a missão geral de qualquer empresa é satisfazer as necessidades de seres humanos. Existem 4 tipos de seres humanos: clientes, empregados, acionistas e sociedade. É o que a gente chama, os chamados stakeholders, ou o que a gente chama de partes interessadas. E a sobrevivência de uma empresa a longo prazo, ela é garantida somente se a gente consegue atender às necessidades desses stakeholders, dessas partes interessadas. Então, existe uma métrica que indica, tá, se a gente está sendo eficiente em cumprir essa missão. E a métrica maior é a métrica, claro, óbvio, de desempenho financeiro, tá? Que também é a métrica de você satisfazer a necessidade do acionista, de uma das necessidades dos seres humanos. Uma delas é o do acionista. Então, a saúde financeira da tua empresa, ela é essencial. Sem ela, tua organização não tem vida, tá? Uma vez que tu satisfaz essa métrica, uma vez a métrica de desempenho financeiro satisfeita, agora os processos da tua organização, elas devem ser direcionados para as métricas de satisfação dos clientes, satisfação dos empregados, satisfação da sociedade e, de fato, satisfação financeira, de um modo geral. Então, uma vez que você atende essas 4 métricas, você atende as 4 necessidades dos seres humanos, que são os seres humanos, necessidades dos acionistas, dos clientes, dos empregados e da sociedade, tá? Digo isso porque uma empresa, ela não é só feita de métricas de desempenho financeiro. Uma empresa é feita de métricas também de desempenho, de satisfação dos clientes, de satisfação dos empregados e de satisfação da sociedade, tá? Então, do ponto de vista financeiro, a gente precisa, uma vez que isso aqui seja satisfeito, a gente precisa focar os direcionamentos aqui, porque quem garante a satisfação financeira, quem garante as métricas de satisfação financeira são as métricas de satisfação do cliente. Então, são os clientes que garantem as métricas de desempenho financeiro. E quem garante as métricas de desempenho de satisfação do cliente são os empregados, são os funcionários que trabalham para atender os clientes, tá? E então, essas métricas, elas estão muito relacionadas. Eu digo isso porque eu estou 100% convencido de que as métricas financeiras, de fato, elas são as principais, tá? Não só para empresas, mas como para governos, como para empresas. Então, nada existe sem os desempenhos financeiros. E se a gente for parar para pegar exemplos de como esses indicadores, de como se dá a origem desses indicadores, ele se dá devido a essas 4 métricas. E quais são alguns exemplos de indicadores para essas 4 métricas? Por exemplo, do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista de atender às necessidades de satisfação dos acionistas, ou atender às métricas financeiras, a gente tem aqui indicadores, exemplos como o indicador de lucratividade, de crescimento, de margem bruta, tá? De percentual de rentabilidade. Então, todos esses são indicadores
que atendem às métricas de desempenho financeiro. A gente tem indicadores que atendem às métricas de satisfação do mercado, do cliente, que é percentual de que é faturamento, participação no mercado, market share, as receitas com novos produtos ou com novas regiões, índice de satisfação do cliente, índice de fidelização do cliente. As outras métricas que atendem os processos internos, ou a gente fala aí dos processos internos, são índices de produtividade, disponibilidade de máquina e novos produtos desenvolvidos. E quando a gente fala de indicadores que atendem às necessidades do patrimônio humano, dos colaboradores, a gente está falando de percentual de rotatividade, a gente está falando de percentual de faltas ou percentual de absenteísmo, a gente está falando de pesquisa de clima, que não está aqui, tá? Ou pesquisa de satisfação interna dos colaboradores. Tá? Eu digo isso porque a satisfação interna dos colaboradores tem tudo a ver, tem uma relação muito forte com a produtividade. Quanto maior o teu índice de rotatividade, menor é a tua produtividade. É impossível você manter um processo na tua empresa estável com 30%, 40% de rotatividade, 30%, 40% de gente nova. Tá? Isso acarreta um custo elevadíssimo. E esse custo interfere nas métricas de desempenho também, tanto do cliente quanto das métricas de desempenho financeiras. Tá? Então, esses aí são alguns exemplos. A gente pode pegar outros exemplos do seguinte ponto de vista também, do ponto de vista mais estratégico. Então, se a gente foca hoje nas perspectivas, por exemplo, de finanças, clientes e mercado, processos internos e pessoas, essas são as 4 perspectivas do Balance Scorecard, tá? A gente pode colocar como objetivos. Dentro dessas 4 perspectivas, você precisa definir quais são os objetivos estratégicos que você quer para a sua organização. Então, do ponto de vista de finanças, é assegurar a sustentabilidade, poderia ser assegurar a sustentabilidade do teu negócio. Do ponto de vista de clientes e mercados, poderia ser aumentar as vendas e a satisfação dos clientes. Uma vez aumentando as vendas e a satisfação do cliente, eu consigo assegurar a sustentabilidade do meu negócio. E para aumentar as vendas e aumentar a satisfação dos clientes, eu preciso criar novos produtos e aumentar a produtividade interna ou aumentar a satisfação dos colaboradores e reter os talentos, para eu conseguir aumentar a satisfação dos clientes. Então esses são os objetivos estratégicos de cada perspectiva. E diante desses objetivos, eu consigo traçar quais são os indicadores. Por exemplo, se eu quero assegurar a sustentabilidade do negócio, posso ter indicadores como percentual de lucratividade, percentual de rentabilidade, resultados operacionais, margem de contribuição. Se eu quero ter aumento de vendas, eu posso ter indicadores de faturamento. Se eu quero ter aumento de satisfação do cliente, eu posso ter indicadores de satisfação dos clientes. Se eu quero ter objetivos como criar novos produtos, eu posso ter um indicador aqui de novos produtos criados. E se eu quero ter um indicador, se eu quero ter um objetivo de aumentar a produtividade, eu posso ter um indicador de faturamento por colaborador, que eu consigo ver a produtividade de cada colaborador, ou posso ter um indicador de produtividade, tá? E por aí vai. Quais são descendo um pouquinho mais, só para ilustrar para vocês, para tornar mais claro ainda quais são os indicadores e talvez outros indicadores que vocês poderiam criar, quais são os fatores críticos para que esses indicadores eles sejam um critério de sucesso. Quais são os fatores críticos de sucesso, tá? Para que eu tenha percentual de lucratividade, para que eu tenha percentual de rentabilidade, para que eu tenha maior faturamento, para que eu tenha um índice de satisfação dos clientes maiores. Então, alguns fatores críticos poderiam ser otimização de custos, isso vai me gerar um aumento de um percentual de lucratividade, fazer uma gestão de endividamento melhor, precificar melhor os produtos, diminuir as reclamações de clientes, aumentar os canais de distribuição, vai aumentar a satisfação dos clientes, vai aumentar o faturamento, ter produtos de maior qualidade, vai aumentar o faturamento. Então, reduzir perdas, tá? Vai aumentar a minha produtividade, padronização dos processos, vai aumentar a minha produtividade, investimento em experiência e experimento de produtos, vai aumentar o número de produtos criados, e por aí vai. E do ponto de vista de fatores críticos, aí eu consigo até criar outros indicadores aqui, tá? De indicadores que a gente chama de indicadores direcionadores, tá? Então, para eu ter um aumento de vendas, tá? Ou para eu aumentar meu faturamento, aumentar o índice de satisfação, ou para eu fazer uma expansão própria, eu posso ter um número total de lojas, eu tenho que ter um percentual de entrega no prazo, eu tenho que ter um percentual de clientes fidelizados, para eu conseguir aumentar a fidelização dos meus clientes. Tá? Eu preciso ter, por exemplo, aqui, para eu aumentar minha produtividade, eu preciso ter menos perda de insumos, eu preciso ter menos percentual de produtos descartados. Então, aqui, de um modo geral, você consegue ter uma visão geral de todos os objetivos estratégicos e como eles se desdobram em indicadores. A grande sacada dessa aula, o que eu quero que você aprenda e saia dessa aula, é que a tua empresa ela precisa ter indicadores. Que esses indicadores, eles precisam estar ligados a teus objetivos estratégicos. Então, quais